Definição de primeiros socorros. São os cuidados imediatos prestados a uma pessoa cujo estado físico coloca em perigo a sua vida ou a sua saúde, com o fim de manter as suas funções vitais e evitar o agravamento de suas condições, até que receba assistência médica especializada. Deixar de prestar socorro é crime. Artigo 135. Deixar de prestar assistência, quando possível fazê-la sem risco pessoal, à criança abandonada ou extraviada, ou à pessoa inválida ou ferida, ao desamparado ou em grave e iminente perigo, ou não pedir, nesse caso, o socorro da autoridade pública, pena, detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Importante: o fato de chamar o socorro especializado, nos casos em que a pessoa não possui um treinamento específico ou não se sente confiante para atuar, já descaracteriza a ocorrência de omissão de socorro. O que é o choque elétrico? É uma perturbação de natureza e efeitos diversos que se manifesta no corpo humano, quando por ele circula uma corrente elétrica. Os principais efeitos fisiológicos da passagem da corrente elétrica no corpo são a tetanização, contração violenta e intensa dos músculos, fibrilação ventricular, impulsos cardíacos desordenados inviabilizando a circulação sanguínea, queimaduras, destruição de tecidos por efeito do calor. Para que o choque ocorra, deve haver uma diferença de potencial entre dois pontos distintos do corpo humano, ou seja, quanto maior for a diferença de potencial, maior será a corrente elétrica. Como consequência, o choque também será maior. Primeiros passos: mantenha calma. Você deve organizar a situação. Identifique o problema. Avalie a sua própria segurança antes de qualquer ação. Chame ajuda ou peça para alguém fazer isso. Avaliar a situação. Interar-se do ocorrido com tranquilidade e rapidez. Verificar os riscos para si próprio, para vítimas e terceiros. Criar um rápido plano de ação para administrar os recursos materiais e humanos, visando garantir a eficiência do atendimento. Parada cardiorrespiratória. A parada cardíaca acontece quando há interrupção ou diminuição significativa dos batimentos do coração, o que provoca a redução da quantidade satisfatória de sangue circulante. Sequências de ações: 1. Verificar a segurança do local. 2. Reconhecimento imediato da parada cardiorrespiratória. 3. Pedir ajuda ou acionar o serviço de emergência 192, SAMU 193, bombeiros. 4. Manobras de ressuscitação cardiopulmonar precoce, ênfase nas compressões torácicas. 5. Rápida desfibrilação, de 3 a 5 minutos. Maiores taxas de sobrevivência em parada cardiorrespiratória por arritmia ventricular, uso do DEA, desfibrilador externo automático. Iniciando o atendimento. A atividade de primeiros socorros pressupõe o conhecimento dos sinais que o corpo emite e serve como informação para a determinação do seu estado físico. Alguns detalhes importantes sobre funções vitais. Os sinais vitais e sinais de apoio do corpo humano precisam ser compreendidos. Sinais vitais são aqueles que indicam a existência de vida. São reflexos ou indícios que permitem concluir sobre o estado geral de uma pessoa. Os sinais sobre o funcionamento do corpo humano que devem ser compreendidos e conhecidos são pulso e respiração. Compressões torácicas. É o método efetivo de ressuscitação cardíaca que consiste em aplicações rítmicas de pressão sobre o terço inferior do externo. O aumento generalizado da pressão no interior do tórax e a compressão do coração fazem com que o sangue circule. Ventilações. Universalmente, a ventilação artificial sem auxílio de equipamento,
comprovou que a respiração boca a boca é a técnica mais eficaz na ressuscitação de vítimas de parada cardiorrespiratória. Pulso. Pulso é a onda de distensão de uma artéria transmitida pela pressão que o coração exerce sobre o sangue. Essa onda é perceptível pela palpação de uma artéria e se repete com regularidade, segundo as batidas do coração. Avaliação primária, CABD. Compressões torácicas, vias aéreas, respiração. Checar responsividade, checar pulsos centrais, acionar serviço de emergência, iniciar compressões torácicas. Membros superiores esticados, usar o peso do corpo, região hipotermar da mão. Atenção, o paciente deve estar sobre o apoio rígido, joelhos separados. Frequências 100 por minutos, profundidade 5 centímetros. Retorno total do tórax após cada compressão. Débito cardíaco e perfusão coronária. Interrupção o mínimo possível. Substituir o socorrista das compressões a cada 2 minutos ou 5 ciclos, no momento da checagem do pulso. A. Vias aéreas. Posição das vias aéreas, inclinar a cabeça e elevar o queixo. Elevação do ângulo da mandíbula. Suspeita de traumas cervicais, menor que 3,5% dos casos. B. Respiração. Posicionar máscara ambu. Iniciar ventilações, duração 1 segundo, elevação do tórax, 2 ventilações a cada 30 compressões, evitar hiperventilação, diminuir débito cardíaco, aumentar risco de regurgitação e broncoaspiração. Desfibrilador externo automático, DEA, equipamento portátil, interpreta o ritmo da PCR, carrega sozinho. Etapas: 1. Ligar botão OFF. 2. Posicionar paz adesiva. 3. Encaixar eletrodos, fio conector ao aparelho. As compressões torácicas só devem ser interrompidas quando DEA orientar, analisando o ritmo cardíaco. Não toque no paciente. 4. Verificar se todos se afastaram do paciente. 5. Acionar o botão do choque, caso DEA recomende. 6. Reiniciar a compressão. Não retire as pás. Agradeço a atenção de vocês e continuem acompanhando as aulas do Universo do Ensino Tecnológico. Até a próxima!